estamos começando, o pessoal que vai assistir esse vídeo já não sabe que tem um bastidor acontecendo aqui com o Rafael, que a gente já está conversando e pensando muitas Isso. coisas sobre o livro. Vamos deixar quem vai chegar depois curioso e depois lá no YouTube também, né? Então, mas assim, nada como aqui agora do encontro também para a gente poder ir fazendo essas explorações. Rafael, quero muito te agradecer, eu e a Anne, e o grupo, né, que tem aqui várias colegas, né, que estão do grupo, que participam e estão lendo o teu livro e discutindo, né? Então, assim, é um grupo que se chama Para Além das Teorias Psicanalíticas. A Alessandra foi, assim, a pessoa que nos, né, foi um achado, né? Foi uma serendipidade também. Então, acho que nesse momento a gente está podendo aqui ter essa experiência contigo que não tem preço, né? Não tem preço, é de muito valor. Então a gente só tem a te agradecer. Eu quero te apresentar. A gente já está conversando algumas coisas, mas não podemos deixar passar, né? Porque eu acho que isso tem que ficar registrado para a gente poder depois ir revisitando também o que a gente vai conversar aqui. Eu vou, quem sabe tu te apresenta, Rafael, para a gente e nos fala, né? Acho que um pouquinho do teu trabalho, quem tu é. Né? Quem tu é na fila do pão? Eu gosto dessa expressão. Nos conta aí um pouquinho. O Rafael, ó, dos achados e perdidos. Ó, e tem o Isca, né? Que é outro. O Rafael é um queridão. Quem quiser, né, Rafael, adquirir o teu livro, já vou falar, né? Manda com uma dedicatória. É um assim muito gentil, nos atendendo sempre com muito carinho. O grupo todo comenta isso, que tu muito prontamente atende, já encaminha o livro, já dá um retorno. Então, eu e a Anne também aqui, e o grupo, queremos te agradecer imensamente pelo teu tempo e disponibilidade de estar aqui com a gente. Então, contigo a palavra. Eu Antes só disso, vou, Anne, eu só posso falar como que eu cheguei Tá. até ele. Através da Liege, ela comentou no grupo sobre o Ailton Krenak, e eu estudando, lendo, seguindo o Ailton, vi uma foto dele ao lado do Krenak lá em Petrópolis, e eu fiquei curiosa porque eu ia para Araxá lançar o meu livro. E eu falei, você vai trazer ele aqui em Araxá? E nós começamos a conversar e tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente em Araxá e assistir às palestras dele. Então, foi através da Liege também que me despertou uma curiosidade que eu cheguei até o Rafael. A serendipidade aí, né? Anne, você antes ia de tu falar? falar. Ah, não, o meu é bem simples. Tu vai ter que me mandar a dedicatória por e-mail ou por correio, porque eu já comprei o livro e não tem dedicatória, tá? Então eu vou te cobrar que eu Isso, quero uma dedicatória isso aí. separada, e daí eu vou pendurar aqui, vou colar aqui no livro. É isso. Contigo Pois agora. é que, assim, algumas pessoas, já começo por aí, tivemos um problema com greve dos Correios, uma greve parcial dos Correios, tivemos problemas com Correios no Rio Grande do Sul. Então, algumas pessoas do grupo foram muito, muito generosas e simpáticas comigo, porque alguns livros demoraram muito para chegar e alguns voltaram. E aí, assim, além de tudo, os que voltaram, eu fiquei tão preocupado de livro voltar, é muito ruim quando volta. Então, Ah, algumas pessoas do grupo receberam um livro com dedicatória e uma cartinha que eu fiz questão de escrever à mão, porque eu sei que é chato um produto você esperando, e teve livro que chegou para algumas pessoas ontem, porque Nossa. uma série de fatores. Aí eu sentei, além da dedicatória, eu escrevi uma cartinha rapidinha à mão, porque nós vivemos em um ambiente em que esses espaços que vocês criaram aqui são tão importantes, são espaços onde pode se respirar, se divertir, conhecer. Eu mesmo aprendi umas 5 coisas novas aqui sobre um autor que eu não conhecia. Então, é um ambiente tão importante, que deve ser tão defendido, cultivado contra tudo, que eu pensei, eu não posso, de forma nenhuma, deixar de que um livro chegue por conta de um problema no correio. E a forma que eu achei foi, eu vou sentar pelo menos uma cartinha para essas pessoas que o livro Ai, voltou, eu tenho que escrever. E eu vou mandar, viu, Anne, para você o Isca, o livrinho que eu tenho. Eu fiz um livro para distribuição gratuita chamado Isca, que e eu tenho legal. mandado para as pessoas, eu mando ele com uma dedicatória para você, porque você ali Perfeito.
abriram esse espaço através da Alessandra, que eu conheci pessoalmente. Eu agradeço até o Krenak. Aparecer do lado do Krenak abre portas. Eu só apareci do lado do Krenak numa foto e abriu várias portas. Enfim, olha, eu sou Rafael Noli, eu sou mineiro do interior de Minas, numa cidade chamada Araxá. Araxá é A uma Dona Beija. cidade da Dona Da Beija. Dona Beija. É a Dona Beija que tem uma novela, teve uma novela super famosa, tem uma novela sendo regravada. Dona Beija tem uma história muito forte em Araxá. Araxá é uma cidade muito conservadora, como toda cidade do interior do país. E é muito interessante que a grande figura que as pessoas lembram da cidade de Araxá seja uma figura histórica que é recordada como uma cortesã. Araxá apareceu em escala nacional quando uma escola de samba homenageou a Dona Beija num enredo super bonito. A cidade, até hoje, esse enredo é muito falado aqui. E são essas questões interessantes, né? A figura mais importante da cidade, que todos reconhecem, não só como uma figura histórica, mas ela também foi personagem de livros muito importantes, né? Nós temos um autor aqui na região, Agripa. Ele fez uma série de romances em que a Dona Beija é apresentada como uma heroína, uma figura importante, que conquistou o território da nossa região, ampliou o estado de Minas Gerais. E é interessante pensar que essa mulher existiu. Já que vocês falaram da Dona Beija, vou aproveitar, porque recentemente nós estávamos fazendo um estudo sobre ela aqui, e ela realmente existiu, mas muito do que se sabe dela foi através dos romances escritos sobre ela. Ela foi uma personagem que existiu e que foi ficcionalizada a tal ponto que o que nós sabemos de Dona Beija, quase que tudo, é uma personagem literária. Aí se fala ainda hoje, ela sim conquistou o Triângulo Mineiro, que era de Goiás. O estado de Goiás perdeu uma grande região, que hoje é uma das regiões mais prósperas do meu estado, que é o Triângulo. Mas isso está mais na literatura do que na realidade. Então, é uma figura super interessante, samba enredo, livros. Aqui em Araxá, várias coisas levam o nome dela. E é interessante pensar que uma cidade assim que tem esse viés conservador tem como a sua principal figura nome de doce, nome de loja, nome de grife. Ela teve um passado ligado a uma casa de prostituição na região. E aqui em Araxá nós temos um festival literário chamado Fli Araxá. Esse festival ganhou um braço em Paracatu. E a Dona Beija é uma figura que nasceu numa cidadezinha aqui perto, passou uma parte da sua vida em Araxá, o principal museu de Araxá se chama Museu Dona Beija, e ela passou um período sequestrada por uma figura importante da política na época em Paracatu. Então nós mantemos dois festivais, são três, um em Itabira também, mas dois festivais que têm uma relação muito interessante. A Dona Beija de Araxá passou um período em Paracatu, onde Alô? nossa aqui, a equipe tem duas cidades, tem dois Alô? festivais nessa cidade. Entrou uma. Eu sou o Rafael Noli, sou mineiro, escritor e professor. Eu formei em letras, meu sonho era ser professor de literatura, mas a vida escolar, eu dou aula há 17 anos, a vida escolar me tirou da literatura e me levou para a geografia. Então, eu estava finalizando a minha formação em literatura, fui para a sala de aula. No meu primeiro ano como professor de literatura, eu já emendei uma segunda graduação, que eu percebi que a geografia estava me chamando. Então, hoje em dia, eu dou quase que 100% das minhas aulas são de geografia. Esse nosso encontro começou às 8 horas e 45 minutos, porque às 8 horas e 40 minutos eu encerrei minha última aula do dia, uma aula virtual, e algumas aulas eu dou virtual para cursinhos. Então, esse sou eu, escrevi alguns livros, a maior parte infanto-juvenis, como Achados e Perdidos, que vocês leram. É uma obra infanto-juvenil. Uma questão que eu posso trazer. Fiquem à vontade em falar comigo e perguntar, porque o que eu fiz foi, eu sentei aqui, terminei minha aula, liguei e pensei, pronto, o que me aguarda, o que será que vai acontecer aqui agora? Eu vim totalmente aberto, Para lá de bioniano isso. eu não escrevi meu discurso, eu não preparei nada, eu cometi um erro grave, que foi não estudar o Bion, ao ponto de falar Bion como um bom mineiro, eu nem cheguei a estudar o autor, e isso realmente é uma coisa que
que eu deveria ter feito. Eu peço até desculpas porque Hum. vir conversar com vocês. Eu tenho certeza que se eu tivesse aprofundado, eu encontraria esses pontos de contato. Mas eu sei que vocês irão me ajudar a encontrá-lo. Vai aprender com a gente, né? Não Vá, tem que isso, estudar aprender. antes. É, Antes não. exatamente. E É eu um achei novo que interessante veio. essa brincadeira do Beyond, que é em inglês, tá ligado, né? Dá para É. a gente Uhum. fazer né, uma brincadeira aí com o Beyond, né? Estar, estar on, né? É, Interessante. eu gostei da ideia. O livro, falando propriamente dito do livro, ele nasce de uma ideia, que foi a partir do poema da Elizabeth Bishop chamado A Arte de Perder. Eu fiquei encantado por esse poema por muito tempo. Inclusive, por muito tempo, os meus primeiros livros eram todos livros de poemas. E eu tinha esse poema, A Arte de Perder, na minha cabeça e eu sempre voltava a ele. E aquele comecinho dele, né, tá até aí, a abertura no livro, A Arte de Perder não é nenhum mistério. Tantas coisas contém em si o acidente de perdê-las que perder não é nada sério. E aí eu fui ler um livro, uma biografia da Elizabeth Bishop, com textos do Paulo Henriques Brito, e eu fiquei mais encantado ainda, com uma poeta, sai lá dos Estados Unidos, vem visitar o Brasil, come um caju, descobre que é alérgica lá no Nordeste, passa muito mal por ter comido um caju e acaba ficando no Brasil para se tratar, conhece um grande amor dela e passa a viver no Brasil, vai morar em Mariana, Ouro Preto, vai morar numa casa em Ouro Preto, chamada Casa Mariana. E eu fiquei encantado com a história dessa poeta, eu que tinha escrito antes 3 livros de poemas, e sempre quis seguir o caminho da poesia. E aí eu vinha fugindo da poesia e escrevendo textos em prosa. E aí eu pensei, eu vou escrever um texto em prosa e vou escrever a partir do poema da Elizabeth Bishop que eu queria. Olha para vocês verem como é que são os caminhos, né? As pessoas falam, como é que nasce um livro? É muito difícil. Um livro não nasce de repente. Na hora que você percebe a ideia, eu imagino, eu creio, essa ideia já está fermentando há tanto tempo ali em profundo da mente, em algum lugar que eu não sei aonde, e quando você acha que a ideia nasceu, ela já estava ali. Então eu um dia sentei e falei, eu quero escrever um livro a partir da Arte de Perder, de Elizabeth Bishop. E o livro nasce assim. Primeira coisa que eu escrevo do livro é A Arte de Perder não é nenhum mistério. E dali eu sempre falo, agora eu preciso escrever um livro a partir disso. E nasce a ideia, a partir da ideia nasce assim. Eu vou escrever sobre tudo que nós perdemos ao longo da vida. Eu queria fazer uma espécie de diário em que eu fosse elencando coisas que nós vamos perdendo ao longo da vida. Antes de virar professor, eu fui lanterninha num cinema. Araxá é uma cidade de 100 mil habitantes, teve um cinema por um tempo. Esse cinema fechou e ficou 30 anos fechado. Aí, de repente, esse cinema abriu há mais de 30 anos atrás de novo, e foi um grande evento. E eu trabalhei nesse cinema como lanterninha. E ali, fechava a sessão, era puxinhas de cabelo, isqueiro, celulares, os primeiros celulares esquecidos ali. E eu pensei, eu acho que eu tenho material para falar, mas eu vou escrever um livro sobre perder coisas. Mas aqueles caminhos, né? Me parecia, num momento, que a partir dessa frase da Elizabeth Bishop, eu conseguiria escrever um livro sobre tudo que perdemos ao longo da vida. E eu escrevi 20 páginas e falei, tá aqui, não dá para ir mais do que isso. E seria um livro sobre perdas. E é aquela coisa que é difícil de explicar. E um dia, e é óbvio, né? Olha o quanto que é óbvio. Você for escrever um livro sobre tudo que se perde, a coisa mais óbvia é que você pense nas coisas que você acha. Pô, a gente não só não perde coisas, nós encontramos coisas. Só que para mim, que vivia pensando nesse livro, pesquisando, estudando, esse estralo que um livro sobre perder coisas era um livro incompleto, um fragmento muito vago, a ideia de que ele precisava de um complemento que era achar, só apareceu um ano depois com o texto pronto. Aí eu pensei, nossa, que coisa óbvia. Um livro sobre achar tem que ser um livro sobre achar e perder coisas. E aí eu fui sentar e pensei, mas o texto não funciona mais. Não adianta eu só escrever um segundo capítulo chamado Achar, que o primeiro capítulo chama Perder. Não adiantava mais. Eu tive que sentar e refazer. E ao refazer, eu sei que o Bion tem aí alguns conceitos sobre isso, ao refazer essas ideias, eu percebi que tinha que ser toda reestruturado.
não adiantava mais. Agora, o que que a gente acha ao longo da vida? A gente acha um amor, mas a gente acha uma quina de parede para tropeçar. A gente acha coisas boas. Tem gente desesperada para achar um doador de órgão. Enfim, reestruturei tudo. Só que aí, mais uma vez, é aquela coisa. A ideia não só nasce depois de um tempo maturando em algum lugar que eu não sei aonde, como ela só clareia mesmo depois de um certo pensar. Porque aí eu fiquei com as duas partes prontas e pensando, tem um livro. E aí alguém poderia pensar, mas livro com quem? Agora eu vou ter que fazer é um pensamento sem pensador. Eu estava pensando nisso, né? É, Que tinha um pensamento e faltava uma mente para para pensá-lo. pensar. Tu pensaste esses pensamentos Isso é que um estavam aí conceito? brotando, Isso é um Rafael, conceito, pensamento sem pensador, que para o Bion os pensamentos vêm antes da capacidade de pensar. de pensar. Uhum. Pensar o pensamento, tu precisa desenvolver uma mente para pensá-lo. Que bacana. Então eu acho que eu fui uma vítima disso. Eu sei que o termo correto não é vítima, mas eu fui uma vítima disso, porque assim que eu escrevi as duas partes, eu tinha um livro de 35 páginas. E eu não escrevi pensando como um livro infanto-juvenil. Eu pensei num livro para adultos. E aí eu fui estudando, estava escrevendo um outro livro, estudando estruturas, porque é importante, né? Uma ideia precisa de uma estrutura para se manter em pé, um livro precisa de uma estrutura. E eu pensei, mas não existe uma estrutura de duas partes. Lá o teatro e tem as três partes, né? Precisa de ter uma terceira parte, o terceiro ato é importantíssimo. E aí eu vou ficar mais um ano pensando, mas a gente só acha que perde coisa. Não existe uma terceira via. Então é um livro que foi sendo construído de uma forma assim bem inusitada, porque num primeiro momento me parecia super óbvio um livro sobre perder coisas. Eu mostrei para uma pessoa que falou assim, mas eu não gosto do nome Achados e Perdidos, quando o livro ganha esse nome, quando ele tinha uma parte sobre perder coisas e sobre achar. O certo seria perder e achar, que primeiro a gente perde as coisas para depois achar. Aí eu fui pensar lá no Borges, com os labirintos. Eu falei, mas o nome que se estabeleceu é assim, nas Uhum. rodoviárias. Eu Uhum. pesquisando, fui ver se alguma rodoviária, algum aeroporto tinham perdidos e achados. Porque primeiro você perde para depois, oh, eu perdi, meu filho, eu tenho um filho adolescente. Então ele perde uma blusa de frio por semana. Eu falo, Eduardo, vai lá no Achados e Perdidos da escola. E eu fui pesquisar, nenhum lugar usa perdidos e achados. E eu tinha um livro chamado Achados e Perdidos e pensei, é legal ele chamar Achados e Perdidos e começar com um capítulo chamado Perder. E fiquei Uhum. com isso na cabeça e eu vi, mas que estrutura é essa? Guardei o livro e fiquei esperando uma terceira ideia para ser o final. E pensei em coisas tipo de pensar, vou ter que desistir do livro, porque não existe um terceiro caminho entre achar e perder coisas. E aí que brota, de repente, a palavra serendipidade, que eu achei super bacana e pensei, não, serendipidade está aí. Talvez esteja aí o terceiro capítulo. Um capítulo sobre tudo que perdemos, um capítulo sobre tudo que achamos, e um capítulo chamado Serendipidade, aonde eu vou tentar tratar sobre os acasos, sobre coisas que Uhum. achamos e não estamos procurando, sobre coisas que perdemos e sequer vamos lembrar que perdemos ela porque nem vamos procurar, que é uma coisa que eu queria ter posto mais na obra. Se eu tiver oportunidade, eu faria isso, porque eu falo muito de coisas que encontramos. Aqui, eu vou aproveitar o nosso bate-papo, que está tão gostoso, e deixar isso aqui com vocês, que é uma questão a ser tratada na psicanálise. Eu percebi que a serendipidade não é só coisas que achamos e não estamos procurando, e que, de repente, fazem todo sentido na nossa vida. Quantas coisas que nós perdemos e que sequer percebemos, porque não eram Hum. importantes. Quando eu fui perceber que isso poderia ser um ganho para o livro já estava pronto. E eu pensei, eu passei um ano numa parte, um ano na outra parte. Quando eu percebi que um livro tinha que ter três partes, o livro já estava na gaveta antes da pandemia. E eu só fui conseguir entender que era uma peça com um livro com três peças, que só funcionaria com as três, depois de anos brincando com ele. Ao ponto de chegar e olhar ele pronto com as três partes e falei, mas eu acho que isso aqui é melhor se eu mudar e tentar aproximar esse livro do infanto juvenil.
E aí eu fui sentar e mais uma vez, fui brincar, lapidar, até chegar num ponto que o texto era completamente estranho para mim. Eu li algumas coisas, nossa, que legal isso aqui. Mas quando eu estava escrevendo, eu estava assim, beleza, normal, produzindo. A maturação, o tempo, a escrita, a reescrita, a necessidade de voltar, de repensar tudo, de refazer, de transformar num livro em 3 partes, depois de um livro para adultos. Em algum momento eu li e falei, que legal, eu gostei. Algumas coisas me agradaram, eu li como se não tivesse sido escrito por mim. Parece que eu dei um passinho além. Não era um texto que eu reconhecia facilmente como o meu. Também porque, vocês sabem, né? Uma parte importante do livro é que eu escrevi algumas coisas que eu fui mudando. Ah, eu tive que colocar coisas que achamos. E aí, algumas coisas lá em cima eu tive que tirar no primeiro capítulo. Em vez de tirar, eu grifei. Como se alguém Hum. tivesse lido e falado assim, Rafael, isso aqui não tá legal. Eu vou grifar, você apaga, igual um editor. Só que tudo que eu ia tirando, eu pensei, eu não vou tirar nada a partir de agora. O que eu já tirei se perdeu, mas a partir de agora, o que não tá legal, eu vou só riscar. Como se alguém tivesse olhado o livro e pensado assim: olha, aqui até na quarta capa tem. Olha, isso aqui deveria ter sido tirado. Isso aqui não tá no lugar certo, porque esse livro foi mexido e remexido. Aí a minha ideia foi: eu vou grifar as palavras que deveriam ter sido riscadas e vou colocar a nota de quem apontou. E vou encher de notas para parecer que o texto foi escrito por várias pessoas. Porque eu escrevi uma parte, 2 anos depois eu estava escrevendo a terceira parte, 3 anos depois eu estava sentando e modificando o livro para se tornar um infanto juvenil e pensei, quem fez essa Vários anotação Rafaéis. é, só que aí o que que eu fiz? Eu até conversei, 2 pessoas corrigiram um livro, a professora Flávia, que trabalhava comigo, e uma pessoa da editora CEP. Eu até comentei com elas, falei, olha, como o nome de vocês vai aparecer aqui, eu queria que vocês percebessem que tem notas de rodapé assinadas pela Copydesk, há notas de rodapé assinadas pela corretora, e vocês colocando o nome aqui, as pessoas vão achar que vocês escreveram essas notas. E eu conversei isso com as 2 pessoas que trabalharam, conversei com a Karina, que fez as ilustrações, falou, existem notas no livro assinadas Maravilhoso. pela ilustradora. Porque tem gente que acha que essas notas foram escritas por essas pessoas mesmo, que esses riscos foram feitos por um editor. Mas, na verdade, eu fiz tudo e depois eu conversei com as pessoas. Falei, olha, o editor do livro, eu falei, ó, tem notas aqui, dá uma olhadinha aqui. As pessoas vão olhar quem é o editor e vão ver notas aqui. Algumas notas são engraçadinhas, mas algumas podem ser até mais sérias. Se você não se sentir à vontade, eu mudo. Tem nota do disc jockey para tentar mostrar para as pessoas que as notas de rodapé foram escritas por mim, numa brincadeira de recriar e recriar, ao ponto de pensar, quem escreveu isso aqui, eu vou falar que foi outra pessoa, para brincar com essa ideia de autoria, de criação. E aqui na psicanálise, Rafael, a gente fala de cada sessão sermos já uma pessoa diferente. As sessões ocorrem aí, né, 2 vezes por semana, ou uma vez na semana. Então, a cada sessão já somos pacientes e analistas, pessoas diferentes, ocorrem novas coisas nas sessões. Esse É o Heráclito, né? É o é, Heráclito aí. um rio Alcino. não é o mesmo quando uma Hum, pessoa entra nele pela segunda vez e nem. Nunca se entra, né, É. no mesmo rio. Uhum. Nunca Mas se- quando tu falaste, Rafael, da terceira parte, né, que com 2 partes, vamos dizer, não tem uma estrutura, e a minha associação foi na mente edípica, que o Bion fala, né, que é uma mente triangular, né, vamos dizer, que tudo, né, que para as coisas, né, se encaixarem e tal, tem que ter um triângulo edípico, né, tem que ter 3, é interessante isso que tu disseste, né, porque realmente 2 vai cair, porque de repente esse triângulo, que a nossa mente ela é formada, né, por um triângulo, né, nós, o pai e a mãe, por exemplo, né, a nossa configuração edípica, ela é triangular, né. Interessante isso que tu disseste, que eu acho que fecha também com o que o Bion diz, né? Nós temos até algumas duologias. Algumas pessoas estão publicando um livro em 2 partes, mas
sempre fica, a trilogia está tão consolidada, e no teatro, né, o primeiro, o segundo, o terceiro ato, as Uhum. estruturas narrativas de contação de história, muitas estão nessa proposta, né, um primeiro, um segundo, um terceiro ato, e olhando aqui enquanto vocês falavam, eu estava vendo aqui, eu abro com um poema da Emily Dickinson, uma poeta americana que eu gosto muito, e aqui também foi aonde essas dúvidas ficaram na minha cabeça, porque o poema dela começa assim, tá lá, é a primeira Uhum. citação, antes da Elizabeth Bishop, fala assim, primeiro ato é achar, perder é o segundo ato. E eu, com essa ideia, pensei, gente, entre achar e perder, e o livro se estrutura em torno desses dois poemas, porque depois que eu li o da e li várias vezes Elizabeth Bishop, toda vez que eu ia em sarau, aqui em Araxá, temos muitos saraus de poesia, eu sempre levava esse poema para ler, as pessoas já sabiam que em algum momento eu ia ler esse poema, e eu sempre também lia esse da Emily Dickinson, que é um poema curtinho e fácil. Mas eu ainda não tinha percebido que há anos atrás, lá na adolescência, eu já estava lendo esses poemas e alguma coisa estava fermentando ali. E essa brincadeira entre primeiro ato é achar, primeiro a gente acha as coisas para depois perder, me levou a pensar, realmente talvez o achados e perdidos seja um nome interessante, porque o que eu perdi primeiro eu achei. Mas eu achava em algum momento, fiquei pensando que isso era um pensamento circular que não iria me levar em muitos lugares. Hum. Tipo, pede, pede, acha. E o livro não se estruturava, não parava em pé, como a Anne disse, porque essas duas partes ficavam meio capengas. E aí o terceiro tópico, a serendipidade, me pareceu que deu sustentação. Porque tanto importa achar e perder, porque no fim da história mesmo é tudo. A serendipidade meio que preenche tudo, né? Como o amor encharcando o tecido, é como o livro termina falando. Só que ao ler sobre, eu fui encontrando tantas citações legais e fui colocando uma em cada abertura, né? Eu fui pôr uma do Drummond, que eu acho muito bonita sobre as coisas findas, fui achar uma do Fernando Pessoa. Só que aí eu dou aula para adolescentes, eu dou aula para sexto ano para cima. E eu sei que não dá para lidar com esses meninos achando que eles não entendem de coisas complexas. Uma questão de sala de aula muito comum é os meninos acharem que, os alunos acharem que você está, tipo, falando, facilitando a coisa para eles, subestimando a capacidade deles. E em literatura eu percebo isso. Porque aí eu fui mostrar o livro para algumas pessoas, e eles falaram, mas o seu livro começa com um poema super complexo da Elizabeth Bishop, da Emily Dickinson, tem um poema meio complexo do Fernando Pessoa, você brincando com a ideia do Fernando Pessoa ele mesmo, e como que um adolescente vai lidar? Olha, o Fernando Pessoa é assim: outros haverão de ter o que houvermos de perder. Outros poderão achar o que, no nosso encontrar, foi achado ou não achado, segundo o destino dado. Fernando Pessoa ele mesmo. E as pessoas começaram a levantar essa questão. Eu mostrava o livro para algumas pessoas, eles falaram, mas um livro infanto-juvenil, com serendipidade, uma palavra que ninguém conhece direito, com aberturas de poemas tão complexos e tão pouco feitos para adolescentes. E aí eu fui seguindo por esse caminho, e uma coisa que eu fiz e em outros livros também eu fiz posteriormente, que era não escrever pensando nisso, para o público. Até mesmo porque o livro eu mandei para um concurso sem especificar. Eu mandei um livro, não mandei falando que era infanto-juvenil, que era para adultos. E o livro me traz aqui agora para conversar com um grupo de adultos experientes, Sim. vividos, lidos, da mesma forma que o livro tem me levado para conversar em salas de aula. Professores que trabalham o livro me convidam, eu sento com um grupo de adolescentes, até muito jovens, professores trabalhando com alunos de 11, 12 anos com o livro. E aí é uma experiência diferente sempre, mas é um livro que eu fiz em algum momento pensando, eu fiz ele para adulto, depois eu tentei transformá-lo para infanto-juvenil, e no fim da história eu acho que é livro, né? Um livro. Eu assisti a palestra que você fez com os outros poetas para crianças, tinham muitas crianças, no máximo até 10 anos. Você fez esse jogo das palavras difíceis e as crianças também entendem bem a linguagem do Rafael e dos demais que estavam lá.
Mas já que você falou em epígrafe, e eu abri esse livro aqui no nosso encontro, trazendo essa primeira epígrafe, tá? Eu falei que eu gosto muito, porque acho que acho não, né? Existem teorias sobre. A epígrafe, ela, na verdade, ela fala do que vem adiante, né? Ela narra o livro em palavrinhas muito curtas, todo o conteúdo que vem depois. Algumas pessoas preferem ler o livro para depois ler a epígrafe, e outros já leem a epígrafe porque já sabem o caminho que vão percorrer. Então, acho que eu queria que você explorasse um pouquinho mais essas suas escolhas, porque eu vi que são escolhas que remetem também ao seu tema, achados e perdidos. Mas seria só por isso? Só pela temática? Ou teria algo mais profundo que você poderia nos contar? Por que dessas escolhas? Boa questão, Marli. É, teremos Filiar Achar de novo, dia 1º a 5 de outubro. Nós estamos confirmando agora, assim, teremos a Scholastique Mukasonga, a escritora ruandense aqui em Araxá. Nós estamos preparando uma oficina, eu estou preparando uma oficina, estou lendo a obra dela, vou fazer 3 encontros aqui em Araxá para nós discutirmos a Bacana. obra dela, que é uma grande autora. Espero vocês aqui, Alessandra, que já veio, Marli, que já veio a Araxá, vocês todos, Liege, Anne, Dulce, Roberto, Luana. Nós temos um festival muito bonito aqui e esse ano nós vamos trazê-la da França, a Mukasonga, e ela já estive com ela em outros festivais literários. É uma sobrevivente do massacre de Ruanda, ela tem uma escrita muito bonita. Ela não escreve só sobre isso, o livro dela, que eu estou lendo agora, A Mulher dos Pés Descalços, é um retrato muito bonito de um país africano, com uma história linda. Ela fala sobre a relação da mãe, sobre buscar fogo, a tradição de buscar fogo no vizinho, de como planta o sorgo. É uma maravilha. Venham, porque eu acho que é uma escritora que tem um peso interessante e tem uma obra incrível. Enfim, Marli, sempre que eu estou lendo, eu, eu leio no Kindle, tenho alguns livros em casa e eu sempre estou grifando. Eu adoro separar esses trechos. E na maior parte das vezes eu não faço ideia do que eu vou fazer com eles. Mas quando eu estou grifando esses trechos, eles costumam conversar comigo. Por exemplo, A Implacável, o livro último que eu lancei, que é só um e-book, eu estava ouvindo uma música do Neil Young, e eu fiquei fascinado com aquela música de um cara procurando um coração de ouro. E aí eu pensei, nossa, isso aqui é uma maravilha. E aí, de novo, o Drummond, eu tenho um epígrafe do Drummond em quase todos os meus livros. E aí eu, lendo o Drummond, pensei, nossa, mas esse poema do Drummond conversa tanto com aquela música do Neil Young. E aí, quando eu fui perceber, eu tinha uma história infanto-juvenil que foge completamente disso tudo, mas que em grande parte eu uso essas epígrafes meio como um guia. Eu acho que é assim, por exemplo, esse meu livro aqui, as pessoas que não leem epígrafe, muita gente não lê. Esse meu livro aqui, eu acho que a epígrafe dele caiu do céu. Foi perfeita para mim. A história, rapidamente, só para vocês entenderem o quanto eu acho importante as epígrafes. É a história de uma menina que está dentro do espectro autista que leva tudo ao pé da letra. E aí é uma aventura infanto-juvenil, um pouco mais infanto-juvenil do que o Achados e Perdidos, né? Um livro ilustrado um pouquinho mais infantil. E aí são as questões dessa menina em sala de aula, na escola, a dificuldade dela de entender quando alguém fala assim, menina, você está no mundo da lua, ela se chama Dorothy. Dorothy, você está no mundo da lua. Ela pensa, não, gente, eu estou na Terra mesmo, juro para vocês. Aí ela lá com um capacete de astronauta pensando, gente, não estou na lua. Alguém chega e fala, Dorothy, sua mãe escolheu o seu nome depois de ler um livro. E ela tirou o seu nome de lá. Aí a Dorothy, meu Deus do céu, ao tirar o meu nome do livro, o livro vai perder o sentido. Como que as pessoas vão ler esse livro a partir de agora se meu nome foi retirado de lá? Mago de Oz, etc e tal, a Dorothy. E aí, eu tinha essa ideia. Aí um dia, de novo, o Carlos Drummond de Andrade, um dos nossos festivais aqui, que eu participo, que eu trabalhei em Itabira, dentro da Fundação Carlos Drummond de Andrade, é um dos meus grandes autores da vida. Ele tem uma frasezinha que é assim: ninguém é igual a ninguém. Todo ser humano é um estranho ímpar. E aí eu pensei, eu vou fazer a história de uma menina
que é diferente, e eu dou aula para crianças e eu já percebi há muito tempo que não existe diferente, que todo mundo é completamente diferente. E eu pensei, essa menina vai ser esse estranho ímpar do Drummond. E aí eu escrevi aqui atrás assim, só para vocês verem que a história inteira se estrutura nessa epígrafe. A história contada aqui é sobre uma coisa especial que Dorothy possuía. Era algo que a tornava um tanto diferente no meio de bilhões de pessoas completamente diferentes. Sem essa epígrafe, nada disso se estruturaria, eu acredito. Talvez não, talvez seja uma muleta que eu busco para sentir mais seguro, mas sempre que eu acho a epígrafe perfeita, eu sinto agora, eu estou com uns 4, 5 livros em andamento, e alguns estão sem essa epígrafe ainda. Eu sei que quando eu acho a epígrafe, eu sinto uma segurança, parece que tem uma pecinha importante ali. Por exemplo, eu tenho outra aqui, É um fato rapidamente, só para... selecionado, Anne. Estava O pensando que nisso. seria um fato? Me fale Ah. o que seria um fato selecionado, por favor. É aquilo que dá ordem ao caos. Na Uhum. verdade, é como se tivessem, por exemplo, várias ideias, né, que estão soltas, e daqui a pouco algo organiza esse caos, né? A gente trabalha isso na sessão analítica, né? Como daqui a pouco um paciente está falando alguma coisa, mas o que será que está me falando, né? Quer dizer, tem várias ideias soltas, e daqui a pouco algo surge que organiza esse caos, uma ideia, uma imagem, uma associação, seja dele, seja do analista, e que isso organize e dá ordem a esse caos, né? É Isso é do, do Bion. É é do Bill, mas é do Poincaré. Poincaré, né? Do E Depois que você tem tudo fala matemático. a ver com. ah, e que tem tudo para a que eu veja ver depois. com aquilo que eu falei lá no início, né? Da questão da epígrafe ser esse roteiro, ser o seu caminho, a sua bússola, né? Mas é interessante que ele Mas é fala que é depois, né? Que depois, ele, é é depois. que tá. Depois que É organiza, depois. né? Isso, ele Depois É, que organiza. escreve, foi o que eu entendi. Depois vem a epígrafe para aquele. Algo vai fazer esse contorno, vai fazer uma conjunção constante e Isso. organizar esse caos, vamos dizer assim. Não é organizar, mas dar sentido para esse caos e dar um, né? Acho Uma que certa é moldura, uma né? Acho que é altura, É o uma é certa isso, terceiro, mas moldura não deixa de ser o terceiro elemento, né? Sempre também. a também a questão, serendipidade, a serendip... sempre o três, desde a religião, Pai, Filho e Espírito Santo, tese, antítese e conclusão, é tudo três, a gente gira em torno do três. Hoje não é mais multidisciplinar, nem interdisciplinar, é transdisciplinar, então é tudo assim. Falado isso, que a ideia bioniana parece que você faz isso, né? Não tem ânsia de compreensão no primeiro momento dos trechos grifados, vai trazendo as memórias de forma aleatória, né? E depois isso tudo se encaixa com o passar do tempo, você consegue fazer as interpretações dentro de você mesmo. é uma Eu capacidade trabalho, negativa. A Se capacidade eu você... trabalho negativa, né? Ó, O ó, esse que é o Eu livro livro da trabalho da como Anne, ó. A mediador. Ixi, capacidade. só queria fechar essa é questão assim do trem, mesmo. Aqui fica porque bem todo. Pode falar, eu só Marli. queria, eu só queria fechar essa questão do 3, né? Estou pensando, eu sou mediadora de conflitos, e na mediação a gente trabalha sempre com a questão do terceiro. Não é nem isso e nem aquilo. Na verdade, é isso e aquilo. Então não tem o ou, né? Não Ou exclui, isso Marli. ou Não aquilo. Não exclui. exclui. É sempre o terceiro incluído. eu estou pensando aqui Até se sobre essas epígrafes. Foi ótimo. Depois, essa live vai ficar gravada, não vai? Para eu ver depois, porque eu Vai. quero vai, ver, vai. Não, quero vai para o entender esses YouTube, conceitos. Rafael. Eu quero tentar olhar esses conceitos, porque acende um pouco uma luz. Porque eu estou pensando aqui, por exemplo, esse livrinho aqui chama Senhor Bigodes Era Seu Nome. A epígrafe dele veio depois para estruturar tudo. A epígrafe do Achados e Perdidos, eu acho que veio primeiro. Então eu tenho que sentar e me analisar aqui com mais calma, por isso que eu quero ver depois e entender o conceito. Porque, por exemplo, eu tenho 44 anos.
Eu vi muito Friends, a série Friends, na televisão, adorava. E tem um episódio lá que a Phoebe cantava a música Smelly Cat, que era uma música horrorosa, ela era uma péssima cantora e ela tentava uma carreira artística, e a grande música dela era Smelly Cat. E aquilo ali é uma música, assim, eu achava hilário, e eu vendo Friends, um dia eu pensei, nossa, seria tão esquisito um livro que tem uma epígrafe assim, Smelly Cat, porque você é tão fedido, Phoebe Buffay. Nenhum adolescente vai ver e vai pensar, quem que será o pensador que falou isso? Gatinho fedido, gatinho fedido. E a história de uma menina que acha um gatinho na rua, chega em casa e fala, mãe, achei um gato, eu quero ficar com o gato. A mãe fala, mas nós não queremos um gato. A vizinha fofoqueira já sobe no muro lá. Eu sou mineiro, né? Nós temos casas aqui de muro, de vez em quando sobe no muro. "Ô, me arruma um pó de café aí. Me arruma um leite. A vizinha já sobe e fala, um gato? Não é possível que você vai deixar essa menina ficar com um gato. E já corre para casa. A hora que ela tá sentando, bate na porta, a tia já chega. Senti um cheiro de gato, eu tenho alergia, pelo amor de Deus. Se tem um gato dentro dessa casa, eles já me avisam que eu já estou desmaiando. E a menina fica diante de outras 3 pessoas, cada um com uma razão diferente para não aceitar esse gato. E aí é a história de uma menininha que tem que convencer essas pessoas que ela quer ficar com o gato. E o gato se chama Senhor Bigodes. É um livro bonitinho, infantil, Que um pouco mais amor. infantil. E a epígrafe é uma epígrafe assim. Eu vi e eu acho, pensei, nossa, seria tão legal isso como um epígrafe de livro. Talvez seja um desses elementos estruturantes. Elementos estruturantes, será que é isso o termo? Conjunção constante e depois fato selecionado. Acho que é que o fato selecionado organiza É esse que- caos a partir dessa conjunção constante desses elementos que estão ali e que, né, dá uma, Mas como diz a Anne, ele faz uma moldura, assim, faz né? uma Faz moldura, um. mas ele diz que, vamos dizer, essa epígrafe ocasionou o livro, não é isso, né? Hum, Deu luz ao livro, né? E em outros momentos a epígrafe organiza esse caos, depois. né? Uhum. Então acho que não tem um antes e um depois, né? A função é a mesma, né? É uma função que tem uma função de integração, né? De alguma maneira, né? Mesmo sendo antes ou depois, talvez. Né? Antes Uhum. não importa, né? E na própria A ordem. psicanálise existe outra teoria que conversa muito com isso que você está falando. O significado, ele surge da junção de vários significantes, né? Você pode entender os significantes até aquilo que é sem sentido, aquilo que é sem nome, aquilo que é desorganizado. A partir do momento que esse significante passa a ter um sentido para um outro significante, é que vai se formando essa cadeia que forma aquilo que é o significado, que é aquilo que pode ser nomeado. Chegou E um eu acho que Lacan conversa aqui para muito dar com o que uma. você está dizendo. Né? É uma É. questão O que é interessante. Liegem? Chegou o Lacan aqui para nos ajudar também a pensar. Lacan vai ser o nossa próxima, né? Com a Vai, isso. Bluzinha, Nossa próxima convidada vai trazer Lacan aqui. Vamos o lá. imaginário do Lacan. Já estou Bacana, fazendo a bacana propaganda. demais. E para Nossa, eu Na quem vou verdade, segue, tentar. estudei bio a vida inteira, né? E aí, depois que eu aposentei, eu resolvi estudar Lacan por conta da minha formação em direito também. e para quem Legal, segue ó, o vem para o próximo. Rafael, O não Rafael é vai ficar convidado aí para as atividades do Bioexpansão, né, Anne? Vamos chamar o Rafael uma vez por mês, Sim, Rafael. A gente Eu tem e para gostaria atividades quem muito de aqui. participar. para quem segue o Rafael, não é novidade essa questão de gatos aí, né, Rafael? Ele e a esposa têm 8 gatos, né? Que você me falou esse dia, eu perguntei quantos são afinal, né? É uma paixão, parece aí, né? Um amor além da paixão, né? Que traz um significante aí, esses gatos para ele, esse livro, para quem o segue, é bem visível. Eu tenho 6 aqui agora, mas sempre que tem, tipo, precisamos de um lar temporário, um gato que foi operado, etc., nós sempre estamos abertos. Então, já tivemos 9, 10 gatos aqui, mas daqui de casa mesmo são 6. Aqui mesmo em volta tem meu Deus, 3. mas é um monte, né? É, 6 E 2 gatos. cachorrinhos. São muitos, né? Muitos. Essa minha blusa tá cheia de pelo. Eu sei que se amanhã eu for dar aula com ela, os meus alunos vão falar. Nossa, O professor, haja bigode, né? passa Senhor bigode. bigode. Haja O senhores senhor, bigodes aí. o senhor Bigodes nasceu assim,
uma questão também que é importante. Eu tinha um vizinho que tinha um gato chamado Wolverine, que era Olha um só, nome ridículo, né? Um gato, um nome mutante. forte, mutante, poderoso. E não é que um dia eles vão lá no cômodo e o Wolverine tá dando de mamar para 4 gatinhos. Olha Ninguém só, parou para olhar o sexo do animal. Ninguém parou para Da pensar, gente. Wolverina. da Aí Wolverina. alguém falou, aí o nome do meu livro é Senhor Bigodes, era o seu nome? Porque eu brinquei com essa ideia. Ah, Claro. Eu tive uma, assim, essa Interessante. aqui é a segunda edição, ela foi reilustrada. A primeira edição, que eu tive mais força em fazê-la, eu e um ilustrador sentamos para criar juntas, essa edição que é uma edição especial para um clube de leitura, que fez só para eles lerem e tal, mas ficou bonitinho, eu gosto muito, mas foi feito por um grupo sem a minha participação, a ilustração e tudo, né? Eu deixei por conta, é legal isso também, né? O primeiro eu controlei, eu sentei com o ilustrador, e uma das questões era: nós precisamos de um gato na capa que tenha 3 cores. Porque, no geral, gatos de 3 cores são gatos fêmeas. Raríssimos casos de um ah, gato de três É cores que verdade. seja macho. E é. aí, no livro, o primeira edição, é um gatinho de 3 cores. E eu tive uma aluna ano passado que tinha um gato de 3 cores fêmea. E por conta disso, ela me falou: Olha, eu tenho um gato de 3 cores fêmeas, eu vi seu livro e eu levei para o veterinário até escreveu uma tese sobre a gata dela que tem 3 cores, contrariando a ideia. O Senhor Uhum. Bigodes nessa edição é um gatinho normal, mas eu até estava, enquanto vocês falavam, procurando a outra edição aqui tem uma gatinha de 3 cores para quem já conhecer do assunto olhar e falar assim, mas gente, o ilustrador errou, ele fez um gato de 3 cores, sendo o Senhor Bigodes, esse nome de macho, e aí a ideia do livro é essa, a menina, além de tudo, convencer a família, ainda depois tem uma surpresinha extra, porque o Senhor Bigodes não era um Senhor Bigodes. E aí Mas também olha, Que acho que, legal. acho que o Rafael está trazendo, eu não sei alguém quer falar, gente, porque a gente vai falando, vamos levantando a mão, mas eu vou fazendo associação. Bioexpansão é assim, Rafael, a gente vai conversando livremente, vai trazendo. E eu fiquei pensando nessa concepção, porque o Bion traz a ideia das concepções, que a gente já tem concepções ou pré-concepções formadas, assim, né? Então, assim, ele vai o quanto a gente está aberto para o não saber, porque tu olha uma imagem, o que que aquilo comunica? É um gato de 3 cores, eu já entendo que um gato de 3 cores é fêmea. Essa é a minha concepção, é isso, né? O gato de 3 cores Uhum. é uma fêmea, né? Então, assim, eu entendo que já é uma fêmea. Mas não, será que é? Será que não é? Porque se eu já vou com o que eu conheço, eu já saturo a possibilidade do processo criativo, inclusive. Então, assim, a minha possibilidade de exploração e de ampliação de algo fica limitada. Então, o processo criativo é isso, ele parte desse não saber e dessa abertura para aquilo que a gente acha que sabe. A gente tem concepções sobre o mundo, tem várias, né? Então, o teu livro, isso eu vou falar, porque o grupo tem 2 momentos. Um primeiro grupo começou a ler, depois agora esse é um segundo grupo que está relendo, a gente está fazendo toda uma releitura, relendo, né? E no primeiro grupo era muito interessante que a gente ficava muito, às vezes, numa imagem e tentando imaginar o que será que o ilustrador também estava querendo comunicar e o que que conversava com o que tu estava escrevendo. Então, assim, a gente estava num desconhecido. Por isso que esse encontro é muito legal saber o que que se passou na tua mente, porque a gente pode ter infinitas concepções a Possibilidades. partir possibilidades, vértices de interpretação, de leitura, de compreensão, mas a gente nunca vai saber exatamente o que que é o teu vértice. Qual a origem de tudo isso? Nem tu mesmo, talvez nem saiba onde está, né, a origem de todo esse processo criativo. Tem várias transformações acontecendo. Então é muito legal e a gente está aberto. Acho que isso que tu está trazendo me despertou para esse espaço de criação a partir desse não saber, assim, sabe? Ah, que legal o teu livro do gatinho aí, que eu gostei. Eu acho que me fez linkar com essas outras ideias do Bion. Então, assim, tô trazendo porque linkando com o Bion, que é bem ligado. Esse Bion tem. Eu estava
Agora tu estava falando e passou rapidinho ali a história do livro, né, do Capacidade Negativa, que eu acho que tem a ver com Aham, isso, né? Para poder isso. encontrar também aquilo que tu não estava procurando, tu precisa de uma capacidade negativa. Ficar com Tolerar esse não. Uhum. tolerar o que tu não sabe, tolerar o que tu não tem, né? Então acho que e eu queria voltar um pouquinho na serendipidade, porque, né, tu falaste uma coisa que eu fiquei pensando aqui, né, que, vamos dizer, a serendipidade é, vamos dizer, achar aquilo que tu não Ó, o estava gato. procurando, né? Mas também perder e não se importar, não é não se importar, como é que tu falaste? Eu queria retomar Não se dá conta? nessa Não se simetria, dá conta que não não perdeu, se dá, Anne. não se dá conta que perdeu. Isso, Sim. isso. Eu fiquei pensando daqui a pouco tu perder. E fiquei pensando de encontros com pessoas. Na verdade, é isso que eu fiquei pensando. A associação que eu fiz foi essa, porque daqui a pouco a gente tem pessoas que daqui a pouco do nada tu encontra, né, de novo e retoma o relacionamento ou continua conversando como se nada tivesse, como se não tivesse tido aquele espaço de tempo. E tem Hum. pessoas que tu nunca mais encontrou. Eu fiquei pensando nisso, sabe? Então, eu acho que tudo está dentro do espectro da serendipidade, né? Tu encontrar e tu também perder, né? Eu acho que é Eu isso que tu pensei está no falando. processo oscilatório aí, achar e perder, Está dentro ficar desse nisso. Uhum. espectro, mas daqui a pouco Espectro. nunca mais encontrar alguém, né? Tem pessoas assim que nunca mais eu vi, porque, né? Morando na mesma cidade, né? É. Daqui a pouco tu vai lá para um outro país e encontra uma pessoa que, né? É No O interessante primeiro isso. acaso, grupo, né? É o no acaso. No primeiro grupo, eu fiz uma leitura do livro como uma mineira também nata, né? Sou de Uberaba, e como uma mineira nata, eu cheguei a explicar, né? Quando você fala da cidade perdida, e eu falei, aqui em Minas nós tivemos cidades perdidas, né? Contei a história da água sulfurosa e de Araxá, né? Para as meninas que estavam, que era a Merilânia, de Brasília, de Porto, e as meninas de Porto Alegre, né? E eu cheguei a falar nessas coisas, né, que talvez você estaria vendo por esse vértice, e você trouxe a cidade meríndia, né, a perdida dos índios, e num vértice totalmente diferente do que a realidade. Mas a gente que está no local, né, eu trouxe Minas aí conhecendo o quanto o grupo que você faz parte, que eu conheço o Tom, conheço várias outras pessoas, né? Conhecendo a cidade, me mudando para Araxá praticamente na época, né? Sendo, eu conto de Minas, eu sou apaixonada aí pelas cidades mineiras, as riquezas, Araxá e tudo aí, né? Então eu também consegui ver você escrevendo como uma metáfora com como a busca do perdido aqui em Minas. O que você tem a falar disso? Boa questão. Eu estava anotando até aqui que eu não quero perder essas ideias para depois voltar. A Liette tinha falado sobre os encontros serem assim. Eu gosto desses encontros assim, em que se pode falar, ouvir, trocar, porque espaços de aprendizado. Eu não sei se é porque eu sou professor e tenho vivido em sala de aula, e muitas vezes sala de aula não se tornam espaços assim de troca e aprendizado. Redes sociais deixaram de ser espaços de Uhum. troca e aprendizado, e já até foram em algum momento, pelo menos eu tinha uma visão meio inocente de que eram. E aí eu estou anotando aqui porque eu percebo que é um espaço de aprender algumas coisas importantes que eu usarei depois. O Drummond tem um poema que o Drummond de novo, que começa assim: achei, entre parênteses, perdi o meu dia. Achei, perdi o meu dia. E aí entra umas questões que eu percebo que sempre me incomodaram. Por exemplo, o que a Anne falou sobre encontrar pessoas. Um dos primeiros contos que eu escrevi, esse está inédito, está guardado. É um conto sobre isso. Eu escrevi um conto de uma pessoa que está no supermercado com um carrinho, vem um casal do outro lado e param. Falo, nossa, quanto tempo! E fala para a esposa, nossa, eu estudei com ele, teve um dia
que eu quebrei o braço no futebol, e o cara pensando, gente, eu lembro uma vez que alguém realmente quebrou o braço no futebol. E o cara vai contando várias coisas e o outro, ele não conheceu aquele casal. E aí ele fica na dúvida o tempo inteiro, eu conheci essas pessoas mesmo? Ou essas pessoas estão me confundindo? E é um conto sobre um encontro num supermercado de um casal e um rapaz, e termina assim, tipo, na dúvida, o cara termina sem saber se aquilo tudo aconteceu, se eles se confundiram. E eu escrevi isso porque, assim, quando eu comecei a dar aula, eu tinha salas de 50, 60 alunos, eu sabia o nome de todos os alunos, eu conhecia todo mundo. Só que os anos foram passando e foram acumulando turmas e turmas. Teve ano que eu tinha 300 alunos, 400 alunos, até chegar um momento, alguns anos atrás, que eu saía na rua, as pessoas vinham falar comigo, na maior simpatia, eu ficava pensando, eu dei aula para essa pessoa. Essa pessoa foi meu aluno. E aí eu falo, você foi meu aluno, né? A pessoa fala, não, eu te conheço porque eu li seu livro, fui lá no festival, não sei aonde. Um dia a sua mãe é minha prima. E eu comecei a viver isso tanto que eu pensei, a partir, e há uns 5 anos atrás eu decidi, eu não pergunto para mais ninguém que chega simpático comigo, você foi meu aluno? Porque a pessoa fala, fui, ué. Que isso, Rafael, você não lembra? Um dia lá no recreio você foi jogar vôlei com a gente, eu fico pensando, isso não aconteceu. Então, o Ali Salomão, o poeta Wally Salomão fala, né? A memória é uma ilha de edição. E aí eu percebi que minha ilha de edição está selecionando tanta coisa, apagando tanta coisa e decidindo por tantos caminhos diferentes, que hoje nesse ano, eu tenho uns 400 alunos, mais ou menos, nesse momento. Eu sei que daqui a um ano, às vezes, vai chegar alguém e vai falar, Rafael, ano passado você falou não sei o quê. Eu falei aonde? Falei numa sala de aula, a gente encontrou num. Porque realmente. E aí eu escrevi esse conto há uns anos atrás sobre isso. E depois eu acho que o Achados e Perdidos é muito sobre isso. Você encontra com uma pessoa que você não via há anos, a pessoa viveu uma coisa incrível com você, que é essa história do conto. O cara viveu uma coisa incrível, ele está desesperado para a mulher. Você não faz ideia do quanto foi importante esse momento com esse cara quando a gente era adolescente, o cara pensando. Foi importante ao ponto do cara tá guardando isso e Uhum. tá emocionado aqui, e eu não tenho a mínima recordação se isso aconteceu ou não. Ou A seja, singularidade da É, experiência. né? Única para cada aí, um. aí, Alessandra, sua pergunta era, me desculpa que eu anotei aqui que eu queria ter falado disso. Você falou Das sobre. cidades perdidas, de Araxá, desse contexto histórico de ter águas sulfurosas, né? Desse achado em Araxá, uma cidade tão pequena, mas é linda a cidade. Eu já descrevi com as minhas palavras o quanto Minas é bonito, né? Falei do perigo da que a cidade vive dentro das inundações, porque aí é Tapira que tem a possibilidade de perder-se, né? Porque fica abaixo da indústria. Então é nesse sentido aí, né? Porque você fez a relação mais com coisas da história, da filosofia com os gregos, né? Tem muita história, já achamos aqui histórias desde gregos até, né? De Eu todos fui os para Atlântida e aí ele vem e diz: não Atlântidas. é sobre Atlântida que eu estou falando. Eu, bah! Como assim? Não é sobre Isso Atlântida? é muito lindo aí, né? A exploração dos desenhos, de imaginar você como pessoa na cidade de 100 mil habitantes, no qual eu conheço muita gente, estou sempre presente, com as colegas, compartilhar com os colegas que estão Travou um aí, né? pouquinho. Travou agora. Eu Uhum. Sem esse Agora conhecimento desses voltou. achados e Voltou. perdidos das nossas cidades, de Araxá ser um encontro muito bonito aqui em Minas, né? Diferente no Brasil, com águas sulfurosas. É importante, Alessandra, você ter falado para essas pessoas todas que a água sulfurosa é horrorosa, senão eles vão vir aqui beber. Água sulfurosa, a Marli e a Alessandra, que estão em Uberaba, elas estão num dos principais sítios arqueológicos do Brasil, né? Eu visito Uhum. sempre Uberaba com os meus alunos, como professor de geografia. Nós vamos lá ver os dinossauros, Ai, que as legal. descobertas. Legal. Uberaba é um dos principais, né, do mundo.
Tem até o Uberabossauros lá, é um lugar maravilhoso de visitar. Esse ano mesmo eu já fui levar meus alunos para ver escavação, ver os ovos dos dinossauros, o cocô do dinossauro fossilizado. Mas Araxá teve um passado também super interessante. Uberaba pelos dinossauros, ou seja, seres pré-históricos lá da era Mesozoica, e Araxá foi um grande celeiro de animais da megafauna, que foi animais extintos há 10 mil anos atrás. Quando estavam construindo Getúlio Vargas, nos anos 30, né, o Vargas era o presidente do Brasil, eles construíram aqui em Araxá um dos maiores hotéis do país na época, que é o Grande Hotel do Barreiro, que está lá até hoje, uma monstruosidade de grande, um palácio maravilhoso, nos anos 40, inaugurado nos anos 40. E durante a construção eles descobriram maior quantidade de ossos de mamute do Brasil. E encontraram vários animais, preguiça gigante, erimotério. Existia uma megafauna em Araxá há 10 mil anos atrás, um cavalo sul-americano extinto, e era uma riqueza maravilhosa. E como professor de geografia, eu sempre fui muito interessado nisso. E aqui, eu dando aula de geografia, sempre falo, pertinho de Araxá e Uberaba, nós temos Nova Ponte, que quando eu era jovem, eles anunciaram, né? Liege, desculpa te interromper. Nova Você é de Ponte é Nova a minha. Ponte? Eu sou de Nova Ponte, a cidade Então, perdida. que é uma das cidades perdidas, né? Porque Nova Ponte segue um pouco a história daquela belíssima música do Sai Guarabira, Sobradinho, que no refrão ele fala Pilão Arcado, Sento Sé, vem o Rio te engolir. Quando eles construíram a represa de Sobradinho, na Bahia, Pilão Arcado, Sento Sé, Sobradinho, tudo isso ficou debaixo d'água. Só que nós temos aqui a cidade da Alessandra, aqui do lado, eles foram construir a represa de Nova Ponte, no rio Araguari, que é um dos principais rios da nossa região, e durante a construção eles anunciaram a cidade de Nova Ponte vai ficar submersa. E eu era criança e lembro de ir lá em Nova Ponte, porque gerou-se um interesse em ver a cidade com ela sendo inundada. Eu lembro de ir lá ver a cidade ficando debaixo d'água, a trave da cidade, o topozinho da igreja, a cidade toda desmontada, que o pessoal foi retirado, a cidade nova, construída numa área mais alta. E sempre que eu falo isso com os alunos, uma coisa que eles quase nunca pensam, né? Eles pensam, não, que doideira, então eles tiraram a cidade inteira, inundaram. Falo, isso aconteceu em vários lugares, e em alguns lugares dessas cidades submersas perdidas, o cemitério também, ninguém lembra disso, né? Tem que remover o cemitério da cidade, levar tudo. Na história do Brasil, diversas hidrelétricas mencionam isso, né? Que a de forma mal feita, irresponsável. Eles deixavam as pessoas para trás ali, os cemitérios para trás, debaixo d'água. A família entra na justiça reclamando. Você quer os restos mortais dos seus familiares num lugar adequado. Então, eram histórias que me fascinavam desde quando eu acompanhei essa ideia de Nova Ponte. Nova Ponte ser inundada. E aí no livro, eu estava até procurando porque é um livro sobre esquecimento nessa parte. É uma parte, um tipo de perder, que é o esquecimento. As cidades Uhum. mesopotâmicas que foram Uhum. esquecidas, estão debaixo de camadas e camadas, se eu não me lembro. A cidade de Atlântida, que ficou submersa. As ilhas, os povos ameríndios, e que foram não só esquecidos, como tentaram aplacá-los, esquecê-los ou tirá-los da nossa história, e em algum momento eu procurei, não achei, mas que eles ainda correm em nosso sangue, porque eu fiquei pensando, né, na ideia de que nós só não perdemos coisas físicas, se perde sentimentos, se perde pessoas. Uhum. Eu queria falar que é um assunto duro, difícil. Eu tenho filho, acredito que muitos de vocês também têm. Perder filho, eu quis falar sobre isso, né? E foi uma parte que eu escrevi, reescrevi várias vezes. E eu escrevi de forma muito clara e objetiva. E nessas escritas e reescritas, essa parte virou uma nota de rodapé, a música do Chico Buarque, né? Pedaço de Mim. E é uma nota para um público adulto, é uma nota para um público já mais vivido, que tenha um arcabouço de conhecimento maior e que vai olhar, mas sobre o que ele está falando aqui? De perdas terríveis, e a hora que você vai ver a nota de rodapé, leva os teus sinais, que a saudade dói, que é um trechinho de uma música belíssima que fala sobre uma mãe arrumando a cama de um filho que partiu. E eu pensei muito se valia a pena, num livro que estava caminhando para adolescentes, falar de uma perda que é essa perda
horrorosa, terrível, impensável. E como eu disse, nunca subestimar o público, nunca subestimar o leitor. E pensei, eu vou colocar e quem pegar entendeu, quem não entender um dia talvez volte e compreenda, ou talvez a nota passe batido por todo mundo. Mas é um momento do livro que eu vou falar de uma perda desse nível, desse porte. Vou trazer o Bion sem memória, sem desejo, sem necessidade de compreensão. Então, às vezes, a gente chega para algo e fica nesse estado. Vamos ver, né? Sem Eu queria Eu desejo de acho que sim. compreensão. compartilhar, Fala que queria, é, compa- pois é, queria tem aqui. compartilhar também. Eu achei Ma- interessante. Estão me ouvindo? Tá, tô te Sim, ouvindo, pode Marlene. Deixa eu falar. só ver se não. Fala depois, vamos ver se tem mais alguém que queira falar, porque acho que a gente vai até. A gente Tá geralmente vai até às terminando. 10, tá terminando. Eu acho que. Não sei se alguém quer falar mais também. Tá. Alguém colocar mais uma coisa. Deixa eu ver se a Marli. Deixa eu só ver se alguém quer mais pra gente. Pode ser, Rafael, nem que a gente marque um outro encontro para continuar essa Ok, que conversa. manda. Eu estava pensando aqui que eu ficaria até a hora que, até meia-noite fácil. Ai, que. Não sei Marli quem. quer falar, então. Vai, Marli, Vai. então, vai tomar. Uhum. Então, é interessante, porque quando você começou a falar do teu conto inédito, tudo, eu comecei a pensar, falei, gente, mas o Rafael só fala de coisas perdidas e achadas. No conto é isso, o gato que foi perdido e que foi encontrado, achados e perdidos, né? Isso começou a bater aqui na minha cabeça. Mas depois eu pensei, não, não é o Rafael que fala disso. Na verdade, isso é o que existe de humano. É o ciclo de vida e morte. Acho que o achar é o nascimento, é o aparecimento, é a vida. E o perder sempre é uma morte. Eu acho que é isso. O ciclo natural das coisas. O que que Uhum. vocês acham? É isso aí. É. Eu não queria, assim, chegando ao fim, eu não queria É. terminar com uma coisa tão pesada. Deixa eu pensar numa coisa Pois alegre é. aqui. Porque eu fui falar dessa do filho, Pode porque ficar em aberto para trazer um Não, próximo. mas É uma é que a ideia, questão. mas é que eu acho que tem uma coisa que o Bion traz, é a expansão do inconsciente, né? É o nosso inconsciente da infinitude, mas ao mesmo tempo a gente precisa do que é finito, porque a ideia de infinitude é muito angustiante, saber que a gente não vai. Então, assim, os fins também são importantes. Então, a gente transita entre o finito e o infinito. Talvez é esse estado das coisas, né? E eu acho que é a vida, é isso. A vida como ela é, me vem Nelson Rodrigues aqui, né? Com essas- é a nossa. Bom, durma-se com esse barulho, né, Mali? Não sei, fui para algo. Sim. É. E eu estava pensando também que eu fui assistir só essa semana aquele filme do Almodóvar, que é Um Quarto ao Ah, Lado. uhum, E a morte não é que é um fim trágico, ruim, né? Pensar no cemitério, pensar em tudo isso. Mas na própria morte ali houve um encontro com ela mesma, né? Mesmo no uhum. final, mesmo nas perdas, você sempre pode encontrar algo de criativo dentro de você. Você pode elaborar isso e fazer surgir um outro eu que estava aí apagado. Então, por isso que eu penso, não é que você só está escrevendo sobre perder e encontrar, mas eu acho que você está escrevendo sobre nascer e morrer, é vida e morte o tempo Sobre a todo. vida, né? Eu Sobre acho a que é a vida, vida, né? eu Sobre também Escrever sobre a vida, vínculos. como, né? É. O humano E a morte demasiado humano, também, porque, porque ó, sim, mas é que Anne, não na tem como morte você falar de vida sem falar de morte, não tem como falar de uma morte está sem falar dentro de da vida. uma tá dentro da outra. O que eu fiquei Sim. pensando é que para a gente não é. terminar na morte, a gente Ah, poder tá. pensar, a gente poder pensar que tem a criatividade, né? E que cada Isso, vez é. que se perde alguém ou algo, o que que tu Que vai se fazer com isso? E aí, qual é o espaço mental que se tem para criar algo novo? Porque acho que é isso que faz a vida andar, né? Porque senão ela se acaba, Uhum. né? Então, acho que Acho que eu tô com poder, uma ideia né, de no morte momento criativa. é isso aí, eu acho que sim, de poder criar algo novo, né? Se perde Sim.
alguém ou algo, de mas criar a poder experiência usar de novos vínculos, né? Vamos novos trazer por essa vínculos. perspectiva para fazer, para deixar a morte acontecer de forma saudável, as perdas, a gente tem que começar a amar novos vínculos. É. Bom, gente, está no nosso horário. É, Rafael, vou te passar a palavra, assim, é, né? E depois a gente só fazer, quero te agradecer, mas quero passar a palavra aí para a gente fazer um fechamento e de repente fica o convite aí, Rafael. Nós vamos querer levar lá para o comitê também do grupo lá outro dia. Eu gostaria muito de participar, com certeza. Essa do Lacan, eu tenho o maior interesse. Eu queria muito aprender mais sobre esses caminhos. Sobre tudo que nós falamos, eu anotei três coisas muito rápidas aqui que eu pensei, nossa, isso aqui é bacana de falar, porque esse tipo de conversa, geralmente eu visito uma escola e as perguntas, primeira pergunta é: quantos anos você tem? Quanto que você mede? Eu estou um pouco alto, os meninos sempre estranham. Quanto que você mede? Quantos gatos você tem? Porque essa roupa está cheia de pelo. E é bom um momento que as perguntas fogem do óbvio. A gente pensa. Eu pensei em muitas coisas que eu não tinha pensado. Esse papo me forçou a pensar em algumas coisas sobre o que eu fiz, sobre o meu uso das epígrafes e tudo mais. E pensando sobre a morte, para tentar. O Saramago tem um livro que é um livro que eu gosto muito. A história, eu gosto muito da história, acho um livro muito bem construído, que são As Intermitências da Morte, que é a história de uma cidade onde as pessoas, uma região onde as pessoas param de morrer, e o tamanho do transtorno que é isso. E aqui no Brasil nós temos Incidente Antares. Eu uhum, vejo que muitos de Uhum, vocês falam tu comigo é. do sul do Uhum. Brasil, do Érico Veríssimo exatamente. também Do tem, Érico. super Uhum. interessante, né, do Érico Veríssimo, Incidente Antares. E eu tenho um livro que eu não mostrei, a Gertrude sabe tudo, que é sobre isso, rapidamente, sobre alguns tipos de morte, né, para mudar um pouco o foco. A Gertrude é a história de uma menina que sabe tudo, uma menina de altas habilidades, e isso vai ser o maior problema da vida dela. Muita gente que lê o livro acha que ela morre no final, porque o pai diz: essa menina não está lendo muito. Eu ouvi dizer que ler faz mal para as vistas. A escola chama ela um dia e fala: olha, nós estamos com um problema com a sua filha. A senhora já ouviu falar sobre Don Quixote de La Mancha? Ele ficou doido de tanto ler. A escola faz isso com ela. Então, essa menina inteligente, ela é tolhida pela escola, que ela contesta os professores, fala: professor, eu sei, né? Assim não. E aí ela começa a chamar de a sabe tudo, Gertrude sabe tudo. Ela é tolhida na escola pelos colegas, porque o papo dela é muito cabeça. Ela é tolhida em casa, porque ler faz mal para as vistas. Don Quixote ficou doido de tanto ler. E ela vai ser tolhida de tantas formas. Vou dar um spoiler aqui, porque para reforçar o que eu quero dizer, que é uma menina que decide não saber mais. Ela Uhum. simplesmente fala: então, já que saber, ser inteligente, gostar dessas coisas é um problema para todo mundo, a partir de agora eu viro uma menina normal e não sei mais nada. E tem um final super triste. Eu tive problemas. Eu tenho um quadro aqui muito bonito que eu ganhei da Gertrude, pena que não dá para mostrar para vocês, porque algumas pessoas, inclusive adolescentes que leram, acham que é um livro da morte de uma menina. E no fim é uma menina que ela é moldada a tal ponto que ela decide se tornar outra pessoa. Eu É estava uma, dando Morte aula psíquica. é Morte uma morte é, psíquica. psíquica. por É. aí, porque eu estava dando aula um dia. Eu não quero estender muito, mas eu estava dando aula um dia. E uma menina que sabia muito, que eu sempre fazia uma pergunta, sabia que dela eu tinha certeza que viria uma boa resposta, ela se nega a falar um dia comigo. E eu percebi que ela estava fingindo, que ela não sabia. Porque em algum momento alguém falou assim: ai, ai, professora lá, você nem pergunta para a gente, pergunta direto para ela que ela sabe. E eu percebi um padrão comum em sala de aula, de alguns alunos que começam a se fechar e fingem que não sabem. Pensa, eu fico só com isso para mim, eu não vou falar porque alguém vai me apontar. Às vezes o próprio professor, que é o que acontece no livro, fala: e aí, não, mas sabe, fala aí, você pelo menos sabe. E é uma menina que foi tolhida a tal ponto que ela deixa de querer saber. Ela esquece um momento importante, é quando o pai chega e fala: joga os livros fora, põe lá fora, que talvez a gente resolva o problema dessa menina. E Uhum. juntando tudo, para fugir da ideia da morte, como nós falamos, vocês falaram sobre ilustração, eu fiz essa história, escrevi, levei para os meus alunos no papel impresso em casa, na impressora, e falei: galera, eu tenho a história de uma menina que é a menina mais inteligente da escola, possivelmente a menina mais inteligente da cidade, e isso vai ser um problema para ela. Mas ela sabe tudo. Como que ela vai ser? Vamos brincar aqui, como que vai criar o personagem? Eu ia contratar um ilustrador para fazer o livro. E ganhou que ela seria uma menina loira dos olhos azuis.
porque a menina mais inteligente da cidade só pode ser loira dos olhos azuis. É. Eu achei aquilo absurdo e pensei, gente, vocês não conseguem imaginar a Gertrude uma indígena, uma negra, uma pessoa completamente diferente de um padrão? Mas a história e ficou por isso. Quando foi, eu não paguei um ilustrador, porque o livro foi uma editora, a editora Gulliver falou: vamos fazer o livro. Eu mandei, falei a história. E aí, quando chega a primeira ilustração, sem eu conversar com o Guto Paixão, ele fez ela negra. E aí eu Olha. pensei: nossa, isso fecha um ciclo, porque eu lutei com os meus alunos, briguei com eles sobre essa questão, falei com eles que o segundo lugar ganhou uma menina ruiva. Então, aquela menina que era mais inteligente, na cabeça dos meninos, só poderia ser uma menina branca, loira, de Muito olhos verdade. azuis. E o Guto me mandou a imagem e falou: Rafael, pode ser assim, a mãe pode Que ser essa. barato, É, que que legal. fantástico. O Mas pai muito pode ser legal. esse. E o Guto, quando começou a me apresentar isso, o pai é esse. Eu pensei, Guto, você está dando uma nova vida para minha obra. Vocês falaram da Karina Freitas que ilustrou, e o livro virou uma coisa completamente diferente do que eu tinha pensado. Porque ainda que eu e os meninos tivéssemos debatido e discutido esse assunto, era uma coisa que na hora de fazer o livro, naquela empolgação, eu mandei para um ilustrador e falei, olha, tá aí a história, fique à vontade em trabalhar. Uhum. E o Guto Paixão, que é um ilustrador negro, falou: olha, eu tomei a liberdade e fiz os personagens assim, pode ser? E o livro ganhou uma nova vida. Nossa, que Enfim, eu queria relevante da falar sobre dentro da dessa ideia vida. da morte física, A psíquica. criatividade, né? Psíquica, a criatividade. Mas, gente, Rafael, assim, acho que tu trazendo isso só para encerrar, né? Acho que agradecer a presença de todos e todas, e Rafael principalmente por estar compartilhando, e me fez lembrar do Bion, da história dele de vida, que ele nasceu na Índia, e ele era muito perguntador. O Bion perguntava muito, e as pessoas riam, né? Das perguntas, achavam, e ele por um tempo ele parou de ele entra num processo de não mais perguntar. Me lembrou da tua tu falando da tua personagem, né, Anny? Acho que essa história é interessante, Sim. que ele teve que se resgatar psiquicamente, e o Bion tem uma história de vida com muitas experiências, né? E ele transforma isso através da criatividade numa obra que a gente está aqui ainda tentando entender e estudando bastante. Então, o teu processo criativo e me vem a tua experiência, as tuas histórias que tu de vida que tu vai colocando também, né, com os teus alunos, tudo, né, dentro da tua escrita também, as tuas experiências emocionais vão para esse lugar da criatividade, assim, te escutando, trouxe vários elementos para ir pensando. Então, o quanto essa normatização e esse establishment vai impedindo a gente de ser a gente mesmo, de ser criativo dentro de normas, de regras e do que é normal, do que se considera esperado socialmente. Então, acho que aqui o Expansão também tem esse lugar de a gente ir repensando, né? E o que a gente está também, qual é a nossa função aqui como psicanalistas, né? Trabalhar para que não haja essa morte psíquica, que é ajudar nossos pacientes a nascerem diariamente, eles poderem ter um espaço para pensar e repensar, e se repensar também, né? Então, queríamos te agradecer, né, Anny, também, assim, Muito acho obrigada, que muito muito bom. obrigada. O Muito bom grupo poder, também, o grupo. né? E é Quem não isso, diz. assim. Sim. Rafael, muito obrigada, viu? Um Rafael, muito abração. Muito obrigada. obrigada. Muito Eu que legal. Obrigada a agradeço. Obrigada, uma vocês. ótima noite. Dá vontade de Gratidão. continuar mais aqui conversando, mas a gente tem que ser finitos também aqui, né? Olha, entrando o limite aqui do tempo, né? É. Então, Obrigado, Lies e obrigada. Anne Vamos também sair por sonhando. Prazer. proporcionar esse momento. Muito Beijo para Eu que todo obrigada, agradeço. mundo. gente.